Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Professor Vander Duarte aqui com vocês em mais um episódio do nosso Pod Preto em Movimento. Pod Preto em Movimento é um braço, uma extensão do coletivo Preto em Movimento, e hoje eu estou com uma pessoa diferente, especial, legal. Todos que vêm aqui, né? A gente só traz gente de alto nível, gente preta em movimento. Esse é o nosso objetivo. E aí eu vou ler o currículo dela e depois vocês me digam. Vamos lá. Hoje o papo é com uma convidada que representa bem essa conexão entre propósito, imagem e transformação. Direto de Santa Catarina, ela constrói uma trajetória que une ciência, cuidado e expressão, transitando com naturalidade entre o universo da saúde e o da comunicação. Entre estudos intensos e a rotina da universidade, também encontra espaço para a criatividade, trabalhando com marcas, mídias sociais e fotografia, explorando diferentes formas de presença e representatividade. É sobre ocupar espaços, construir narrativas e ampliar possibilidades, com autenticidade e visão de futuro. Recebam com a gente Júlia Custódio Costa. É ela! É a Júlia. Gostou, Júlia? Lindo. Gostou? Uhum. Então, eu gostaria que a Júlia falasse quem é a Júlia, já começasse falando quem é a Júlia, além do currículo. Tá. Muito obrigada pelo convite, primeiro. A Júlia é uma menina de 25 anos que tá numa correria aí muito intensa para dar conta de tudo. E no final da faculdade, no último ano, de uma faculdade muito longa. São 7 anos de faculdade mesmo, mas fiz 7 porque eu reprovei algumas matérias, tive algumas questões ali no meio. A gente pode falar disso também. Vamos falar sim. E... é cheia de sonhos, cheia de objetivos e, muito feliz com a Júlia que eu sou hoje e dando um abraço muito forte na Júlia que eu era, assim. Que hoje nós somos pessoas muito diferentes, assim. Mas, sonhadora, assim, feliz e muito correria. Muito correria. Então, pessoal, a Júlia, ela é natural de Garopaba, uma cidade litorânea aqui do litoral sul de Santa Catarina. Fica 80, quem não é daqui, né? Fica mais ou menos 80 quilômetros, 1 hora de viagem de carro de Florianópolis. Então, ela vai falar um pouquinho desse lugar onde ela veio agora pra gente. E a pergunta é um pouco, a Júlia... ela vai falar quando ela veio para Florianópolis, hoje ela mora aqui, em que contexto da vida dela ela veio para Florianópolis, se Garopaba ainda tá, né, a Júlia de Garopaba ainda é a mesma, não é? Conta aí pra gente, Júlia. Então, eu vim pra cá, pra Floripa, no ensino médio eu já queria fazer medicina. E aí, né, era fã de Grey's Anatomy, aí assistia muito, gostava já, só que aquilo é muito difícil, sempre estudei em escola pública, então não tinha tanto currículo, assim. E aí eu não passei de primeira, fiz vestibular quilombola, isso. Uhum. E não tinha muito dinheiro para pagar um cursinho. Aí não consegui passar de primeira. E aí em 2020 eu passei. Passei, inclusive, minha amiga Amanda que me disse que eu passei, ela que me mandou. E aí eu vim pra cá. Só que nesse meio tempo eu fiz 1 ano de enfermagem, lá em Tubarão, que é perto também de Garopaba. E aí vim pra Floripa em 2020, fiquei morando aqui 2 semanas, e aí teve a pandemia, eu tive que voltar pra Garopaba. Que foi também, uma quebra de expectativa, assim, né? Achando que ia morar sozinha, viver, né, toda uma coisa, mas não foi. E aí vim pra cá em 2020 e moro aqui até hoje. Aí fiquei 2 anos em Garopaba durante a pandemia, morando com os meus pais, porque não tinha como, bancar o aluguel aqui e morar lá, né? Porque não podia ficar aqui. E aí voltei, depois de 2 anos tive bastante dificuldade nisso, assim, atrasou um pouco o meu currículo, assim, mas continuei fazendo faculdade e, tendo esse contato com a universidade pública, minha vida mudou completamente, assim, mudei muito, muito, muito. Então, olha só, vamos lá, a Júlia, ela é uma estudante hoje, uma estudante de medicina, negra, cotista, estudou num pré-vestibular quilombola, tem toda uma estrutura ligada a isso.
e também ela é modelo, então ela trabalha dentro de uma lógica da beleza negra, que é um tema bem importante, né? Ela é uma preta em movimento em todos os sentidos, assim, né? Porque a gente poder, não é algo simples, a gente, né, e é importante, principalmente para os jovens que estão assistindo, poder ter a Júlia como uma referência, assim, tanto de beleza, quanto poder fazer esse link da pessoa preta, que deveria ser normal, naturalizado, mas não é, que é a pessoa negra aliada à questão da beleza e da inteligência, da ciência no mesmo corpo. Deveria ser algo normal. No entanto, a gente luta muito, né, para que as pessoas vejam a Júlia e sigam esse caminho também. Júlia, dentro dessa lógica, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente vai voltar um pouco no tempo para tu falar da tua ancestralidade, assim, quem são as pessoas que tu tem como referência na família, primeiramente, depois a gente parte lá. Tu falou de Grey's Anatomy, eu gostei da ideia, da gente falar sobre isso um pouquinho também, mas falar um pouquinho da casa da Júlia mesmo, né, desses teus pais em Garopaba, quem são teus avós, enfim, como é que essa família negra em Garopaba, de repente, também, pensando nisso. Fala aí pra gente. Bom, minha mãe é professora, maravilhosa, assim, minha primeira inspiração, assim, a pessoa que eu mais me inspiro pra tudo. Qual o nome dela? Darlene, maravilhosa. Ela é professora pedagoga, ela se formou depois da gente, assim, né? Ela me teve meu irmão, casou, fez tudo e depois ela foi buscar a faculdade dela e tal, e fazer a carreira dela. E meu pai, ele é técnico em elétrica, assim, um cara muito trabalhador, também sempre foi uma referência muito grande pra mim. E a educação sempre foi uma coisa muito forte na minha casa, assim. Não tanto da família do meu pai, mas, tipo, da família da minha mãe. Tem outras professoras, mulheres que fizeram faculdade, né? O que é muito raro, e todas mulheres pretas. Minha família é enorme, gigante, gigante, gigante. E dos dois lados, assim. Da família do meu pai, eu acho que ninguém buscou muito essa questão acadêmica, justamente pelas condições, assim. Só que é a família do meu pai onde eu tenho essa descendência quilombola, que faz parte ali do Quilombo Aldeia, que também é em Garopaba. E foi através dele que eu descobri o vestibular quilombola e através deles que eu passei para a UFSC. Se não fosse eles, eu com certeza não teria essa condição, sabe? E a escola e a educação sempre foram um ponto muito importante, assim, dentro da minha casa. Minha mãe, tipo assim, não deixava eu desistir de nada. Se eu entrasse num curso, eu ia terminar o curso e é isso, assim, é isso. Sempre foi muito compreensiva comigo, lógico, mas assim, sempre educação em primeiro lugar. Se tu não estudar, tu vai trabalhar, mas sempre colocando aquilo. Tipo, nas minhas crises da faculdade, durante esse meio tempo, ela foi a pessoa que, tipo assim, tá, calma, respira, mas faz, porque eu acho que se tu desistir agora, tu vai se arrepender lá na frente, sabe? Então ela sempre foi essa minha primeira referência, assim. Eu era uma criança muito tímida, assim, quieta na minha. Meu pai só me olhava, eu já não falava mais nada. E foi isso, assim, eu era quieta, gostava. E é muito engraçado que, falando sobre isso da área da saúde, quando eu tinha 8 anos, eu pedi uma Barbie pediatra pra minha mãe. E eu tenho até hoje os bonequinhos lá em casa. E, tipo, nem pensava. Nem pensava. Foi no ensino médio, assim, que eu, tipo, escolhi fazer medicina. Mas era isso, assim, uma criança que brincava muito sozinha e sempre convivendo com muitas meninas brancas, né? Então, tipo, desde muito cedo eu tive que me pensar como uma menina preta com relação ao meu cabelo, aos penteados que a minha mãe fazia. Então, era assim, eu sempre fui uma criança quieta e tímida, assim. Minha mãe fala que eu nunca fui muito de incomodar, assim, sabe? Mas foi isso, assim, e essa questão da educação e de né, ser uma menina preta num lugar que é muito branco, que Garopaba é extremamente branco, assim. E também bem atrasado em muitos pontos, assim, com relação a isso. Dentro de casa foi onde eu tive as minhas referências, assim, de, né, sempre ouvir da minha mãe, tu é linda, tu é linda, tu é linda, desde sempre. E às vezes na escola não ser essa mesma realidade, sabe? Mas minha mãe tem uma influência muito, muito, muito grande em mim, assim, desde sempre. Eu falo que, tipo, ela me moldou, assim. E era isso, eu era uma criança mais de boa, assim, mais quieta. Interessante. E em termos de notas, porque quando a gente pensa no estudo de medicina, não é algo simples, né? Eu noto pela tua fala que entrei na medicina e tá tudo certo. Sim. Né? São vários obstáculos diários, a gente continua sendo preto. Com certeza. Todos os dias, né? Eu lembro isso quase todos os episódios aqui, porque quando a gente começou o coletivo, lá no dia 20 de novembro de 2025, a gente começou com
um evento que tinha alguns políticos partidários, assim, que não tinham nada a ver com a questão, mas subiram no palanque porque a gente estava associado com uma questão da prefeitura. E aí eles fizeram um discurso, às vezes, que não tinham nada a ver com as pessoas que estavam me assistindo. E eu sempre gostei de trazer isso, assim, nós somos pretos todos os dias. Hoje é muito bonito falar do 20 de novembro, hoje é um feriado no país. Sim. Mas a Júlia, ela é uma criança preta, ela foi, né, hoje ela é uma mulher preta, uma estudante de medicina preta, uma modelo preta, e ela é todo dia preta. Então, só quem é preto todos os dias entende, e óbvio que é muito importante que pessoas brancas ajudem a causa, sejam parceiros, mas não tem como alguém que não é, né, preto entender. E eu acho que no curso de medicina a barreira é muito maior, é muito bonito, né, daqui a pouco tem a formatura da Júlia e tal, mas ela sabe o percurso que foi, o que é todos os dias, né? Tu falou um pouco, pensei em desistir, deve ser isso a todo momento, porque a gente tá sempre sendo colocado em prova e tem que ser melhor todo o tempo, né, Júlia? Queria que tu falasse um pouquinho da escolha da medicina a partir do teu ensino médio, assim, como tu era aluna, se tu já era uma aluna nota 10, porque quando a gente pensa em medicina, normalmente a gente pensa no aluno 9 e 10, assim, que é aquele aluno que tira de letra os conteúdos e vai lá estudar. Tu já era essa menina focada, tu falou que teve que fazer mais de uma vez, obviamente tu veio de escola pública, né? Não tinha, naquele patamar que precisa para entrar no vestibular ali é algo, né? O ponto de corte ali é muito difícil. Queria, Júlia, que tu falasse um pouquinho como foi esse momento. Tu falou, fiz uma vez, não deu, fiz outra vez, não deu, estudei enfermagem. Como é que foi para conciliar isso indo para outra cidade, que é Tubarão? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa chegada na medicina antes da pandemia. Tá. Então, no ensino médio, assim, ó, eu tenho uma memória meio fraca, assim, no meu ensino médio, que eu tava meio pra baixo, assim, nessa época. Essa questão de saber o que vai fazer da vida e tal, toda essa pressão de terceirão, assim, né? Depois, quando tu vira adulto, que tu vê que na real não é nada, né? Mas na época é muita coisa, assim. Eu sempre tirei notas muito boas, mas eu não lembro, assim, de, tipo, ser uma pessoa muito louca de estudar, assim. Acho que não. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu pego as coisas de uma forma fácil, assim. Tanto na medicina também é assim, mas na escola sempre foi assim, tipo, eu parava um pouco, estudava um pouco e já pegava bem, assim. Sempre entendi muito fácil e sempre tive minha mãe ali me ensinando e tal. Mas ela, por exemplo, hoje ela senta com meu irmão e ela faz a tarefa dele basicamente, né? Eu não, comigo eu pegava mais fácil as coisas iam mais naturalmente, assim. E eu prestei vestibular a primeira vez em 2019, quando eu tinha recém saído da escola. E não rolou porque, assim, tinha uma defasagem muito grande na escola onde eu estudei, assim. Tive professores muito bons, mas também professores bem fracos, assim, né? Como uma escola pública de cidade pequena. E aí não consegui passar de primeira porque essa prova também do vestibular são 40 ou 30 questões, se eu não me engano. E só tem uma vaga por semestre para um estudante quilombola. Que é basicamente quem passa de cota, assim, né? E foi isso. E aí, quando eu fiz enfermagem, eu lembro que foi no estágio da enfermagem que eu estudei pra fazer a segunda vez a prova de medicina, que foi a que eu passei. E eu fiz, tipo, bem assim, é isso. Se não rolar também tá tudo bem. Já tô fazendo enfermagem aqui, já tô na área da saúde, que é o que eu gosto. Foi uma surpresa pra mim ter passado da segunda vez, porque eu achei que eu não ia. E talvez o que me fez não passar da primeira foi essa pressão, assim, essa questão de tipo, tenho que passar. E aí, tipo, quando tu fala pra uma pessoa, inclusive não falem pros pais de vocês, ou tipo, se vocês tiverem essa liberdade, não falem que curso que vocês querem fazer. Porque, tipo, faz vestibular, se passou, beleza, se não passou, tá ótimo também. Porque fica uma pressão, sabe? Tipo, todo mundo perguntando, nossa, e aí? Nossa, medicina, né? Já cresce o olho das pessoas. Medicina, tipo assim, tá, e aí? Né? Conseguiu? Não consegui dessa vez. Mas tipo, tenta de novo, né? Na próxima e tal. Mas foi muito especial, assim, quando eu passei, foi muito legal. Mas nunca foi muito nerd, assim. Muito nerd, não. Então, Júlia, olha só, vamos lá, tá virando uma entrevista, mas eu tô gostando, sabe? A ideia não era ser assim, mas tá bem interessante. Sim. A pergunta que eu te faria agora, mesmo uma pergunta, até porque eu não tenho noção, mesmo assim, é como é ser uma mulher negra fazendo medicina? Se tu já parou pra analisar isso, tu saberia me dizer assim, pô, medicina, tu provavelmente naquele ano tu é a mulher negra da turma. Sim, e aí como é? Então, muitas coisas, né?
Muitas coisas. Eu sempre me senti até que bem respeitada dentro daquele meio ali. Mas não é o mesmo tratamento, não é a mesma visão, a gente tem que se preocupar um pouco mais, né? Tipo, com a roupa que a gente vai pra aula, com o quão limpo tá o nosso tênis. Todas essas são questões tipo, de vida, assim. Quem é preto sabe que não é a mesma coisa. E uma das coisas, assim, que eu me conectei muito com pessoas que também são pretas e que também fazem medicina. O Léo, meu amigo maravilhoso, a Vitória, hoje eles já são médicos e são, tipo, super uma referência, assim, pra mim, porque a gente consegue entender o preconceito daquelas pessoas, mas a gente não deixa com que aquelas pessoas machuquem tanto a gente, sabe? Porque é tudo muito sutil. Tipo assim, eu não tenho uma história de racismo muito forte dentro da medicina ou dentro da UFSC, das coisas que eu passei, assim. São mais questões de dia a dia, assim, e tá mais no detalhe. Um olhar de um professor, o jeito, né? Aquela questão de, tipo assim, todo mundo achar, jamais diminuindo a profissão, mas, tipo, as pessoas acham que eu sou técnica de enfermagem. Que eu sou estudante de técnica de enfermagem. Sempre, sempre. E não é nem enfermagem, é técnica de enfermagem. Então, tipo, justamente por esse status da medicina, né? Que a galera acha que não. Qual que é a cara do médico, né? Quem é o médico, assim? Normalmente é um cara, normalmente é homem já começa aí. Homem, branco, um pouco mais velho, grisalho, assim. Isso é um bom médico, né? Ou até dos pacientes mesmo, diminuírem muito o que a gente fala, assim. Chega eu, minha colega é parda, mas assim, ela tem cabelo cacheado, então chega nós duas, assim, tipo, quem são vocês, sabe? Ou tipo enfermeira, tal. E aí a gente tem que sempre ficar reafirmando isso, E, tipo, não aceitando, talvez, tipo... Tem pessoas também, tem professores que botam a gente pra fazer um certo tipo de trabalho dentro ali, sabe? E tem professores que olham pra gente e falam, não, vocês são estudantes de medicina, vocês não vão fazer o trabalho de um técnico, vocês não vão fazer outro trabalho. Mas não, tem outros que nós somos mais a mão de obra, sabe? Então é tudo muito no detalhe. Então, tipo assim, é sobre ser uma mulher preta fazendo medicina na UFSC. Hoje, terminando, que eu vejo as pessoas falando comigo e achando legal, interessante, né? Conquistou o espaço. Isso, exato. Só que, tipo, quando eu entrei, nossa, tipo assim, dificuldade de fazer amizade, dificuldade de ser convidada pras coisinhas, assim, pras festinhas e tal. Era mais nisso, assim, mais nesses detalhes. E quando eu comecei a fazer foto, trabalhar como modelo, que foi no meio disso, né? Eu já ouvi de muita gente da minha sala falando, tipo assim, ai, por que tu, tipo assim, não fica só no Instagram? Tipo assim, por que você não fica só trabalhando, sabe? Tipo assim, esse lugar não é teu. Boa. Sabe? Julia, pegar uma referência aqui pra quem tá nos assistindo, que é um filme, que é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que o protagonista ali é o Juan Paiva, que faz o personagem Maurício. Queria que tu falasse pra gente o quanto tem, né, porque aquele filme, eu acho ele maravilhoso. Sim. O que tem de ver, tu enquanto estudante de medicina, e ali no teu caso ainda tem uma mulher, que seria, enquanto personagem lá, algo maior ainda nesse sentido. O quanto tem naquele filme ali, pra quem não assistiu, assista, tá? O M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Quanto tem naquele filme brasileiro, que eu acho muito bom, do que tu vive enquanto estudante? Então, eu não assisti o filme, mas a minha mãe assistiu e ela me falou que eu acho que ele... Eu vou falar um pouquinho dele. Ele conhece o cadáver, né? Isso. Ele conhece a história do cadáver. Isso. Eu não sei muito bem sobre esse filme, mas é um cara preto que também faz medicina. O filme é o seguinte, ele é aluno de medicina, tá começando o curso, e aí... ele tá na aula de anatomia, logo no início, uma aula de anatomia, e os cadáveres são meninos negros. Então ele é o único negro ali enquanto estudante, e o pessoal que trabalha nos setores atrás, dentro da universidade, são negros. Então o pessoal da limpeza e tal são negros. As pessoas acham que ele não faz parte daquele grupo ali, e aí acontece que tem uma conexão espiritual religiosa nele, cuidando daquele cadáver, porque normalmente os cadáveres do curso são de pessoas desaparecidas, e aí ele tem uma conexão que a mãe dele é amiga de mães, ele mora numa região de favela, e aí acontece muito isso, assim, então ele vai na festinha na casa dos amigos, e os policiais, quando abordam ele, quando some alguma coisa, ele é o principal, então, e aí o que acontece no filme, ele quer fugir dos aspectos ligados à religiosidade dele,
mas ele não consegue, e aí é sobre isso, assim, é bem Sim. interessante. Sim. É bem interessante. E uma parte. coisa, a maioria dos cadáveres também são pessoas que morreram de formas que a gente não faz ideia, né? E são pessoas que provavelmente são indigentes, normalmente. Que daí faleceram e, né, não encontraram a família e tudo mais. E realmente, tá? A maioria das pessoas, às vezes a gente não consegue ver devido aos anos que eles estão lá no anatômico. Mas realmente tem muitas pessoas pretas, muitos cadáveres que são pretos. O número a de gente consegue no cadáveres PSC. não é proporcional ao número de estudantes, né? Esse é o número de cadáveres é muito Exatamente. maior, Muito maior. do que o número de estudantes Muito pretos, maior. mesmo com a política de cotas. Mesmo com a política de cotas. Então, para cadáveres tem bastante. Para Ah. ser cadáver tem lugar. Tem, Enfim, mas pra legal, depois legal. não. Boa pedida. A gente fez o nosso primeiro episódio aqui, foi com a representante, né, com a Maria Helena Tomás, que é a liderança, representante e coordenadora do NEAB, da política de cotas, de afrodescendentes ali da UDESC. Massa. E aí a gente falou bastante sobre isso, assim. Quero, agora, tu citou uma questão que eu acho que é importante, que é a questão da moda, ser modelo Sim. e ser estudante de medicina, que alguns colegas deram uns pitacos ali, né, umas dicas assim, por que tu não vai pra lá? Tu é bonita, vive daquilo Sim. e deixa essa vaga aqui que não é pra ti, né? Eles tentaram dar essa deixa. E essa relação modelo, medicina, porque se tu fosse uma estudante branca, eu acho que isso não seria colocado em dúvida. Tu poderia ser as duas coisas, né? Exatamente. E enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como tu viu essas falas e como, quando esses casos acontecem, se tu é aquela pessoa que consegue falar na hora, ou depois tu pensa, poderia ter falado isso pelo teu jeito mais calma. Sim. Provavelmente deve ser assim, né? Eu sou a pessoa que fala depois, infelizmente. E aí, eu como é que penso consegue tudo um gancho pra falar depois, ou tu deixa passar, guarda, como é que tu te sente com isso? Cara, assim, eu comecei a fazer foto bem na época que eu reprovei de algumas matérias, assim, na faculdade. Pelo Jorge Pacheco, maravilhoso, meu amigo. Ele é fotógrafo. E aí ele me chamou pra fazer uma publi de uma hamburgueria que tem, o Guna. Tem em Floripa também, tinha lá em Garopaba. E aí, a partir disso, eu comecei uma publi ali, bem assim, desinteressada, assim, no sentido de não achava que isso ia virar algo. E amava, sempre amei. E aí, porque depois que eu saí da escola, eu comecei a ter um pouco mais de autoestima mesmo, sabe? Vir pra cá, pra Floripa, que foi onde eu me racializei de fato, sabe? Universidade pública. A universidade Muito, pública, muito. Conheci. Forte, né? Conheci pessoas pretas que, tipo assim, conheci meu namorado, que é um preto também maravilhoso, foda. E, tipo, conheci o Eli, conheci todo mundo e eu comecei a, tipo, aprender muito com essas pessoas e a me racializar. E, tipo assim, tu é negona. E aquilo foi, tipo, me empoderando, sabe? E aí foi quando eu trabalhei ainda mais com isso, comecei a fazer ali no meio da faculdade, e aí conforme eu ia postando, eu começava a fazer muita publi de biquíni, normalmente. E existe toda uma sexualização também, né, um preconceito por trás disso, então muitas pessoas achavam que, tipo assim, uma menina que posta publi de biquíni e faz medicina, tipo assim, né, nossa, nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E até hoje, assim, eu escuto às vezes alguns comentários, nossa, eu vi seu Instagram, mas hoje eu com um pouco mais discreto, assim, antes era um pouco mais agressivo, como se eu não pudesse ser, porque a galera lá também, eles fazem só aquilo. Tem um pessoal que não toma uma cerveja, não sai, não faz nada além de faculdade. Então, tipo, eu, enquanto uma menina preta, fazer algo que é diferente do que eles estão fazendo, pra eles é muito estranho, assim, sabe? E também ver uma pessoa preta se destacando de certa forma também pra eles é muito estranho, assim. Porque eu sei de meninas que também fazem medicina, só que são brancas, né? E também trabalham com rede social e marcas e tudo mais. Só que isso não é muito colocado em pauta, assim, né? E eu sou a pessoa que responde depois. Eu sou péssima nisso. Eu não tenho essa... Na hora, assim, eu só acho, tipo... Nossa, comentário desagradável, né? E não falo nada. E aí... mudo um pouco a minha percepção sobre aquela pessoa e sigo a vida, assim, não sou muito de falar. Quando eu tenho uma oportunidade depois, aí eu falo, mas não tenho aquela mesma... bom, mas também não tô buscando. Sabe? Exato. E tipo assim, também entender que fala mais sobre ela do que sobre mim, sabe? Tipo, e também, se ela tá tão preocupada também, vai lá e tipo... usa meu cupom. Curte minhas publi. Então, é interessante isso. Tu falou uma coisa que é... Olha só, pra quem tá chegando agora ou já segue a gente,
uma das perguntas que as pessoas fizeram quando a gente criou o podcast é: tu vai fazer um outro perfil pro podcast ou vai continuar? Porque nós começamos a partir de um grupo de corrida e caminhada, saúde e bem-estar, que é o coletivo Preto em Movimento. O pessoal lá de Porto Alegre sabe que nós somos uma referência, eles são a nossa referência, assim, que era o Corre Preto lá de Porto Alegre, é a nossa referência. A ideia era fazer o Corre Preto Floripa, mas como eles já têm toda uma estrutura, já tinham mais de um ano de existência, contratos, enfim, eles são uma potência mesmo, a gente falou, não, vamos fazer o nosso então, menor aqui, vamos começar com a nossa galera daqui. Sim. E aí nós começamos. E o que acontece hoje? Até foi bom tu falar disso, da questão da foto, da beleza. O que a gente tem? Começou, e aí começaram muitas coisas assim, tem o pessoal que cuida da nossa rede, né? Tem que criar mais publicidade. Vocês só estão, como a gente faz um evento por mês, precisava fazer mais publicação, porque para as redes entregar, né, no Instagram e tal, tinha que estar toda hora fazendo. Daí eu pensei, não, mas a gente não vai ficar fazendo coisa viral, dancinha, TikTok. E aí dessa ideia surgiu o podcast. De não criar um perfil novo do podcast, ser uma parte de comunicação do coletivo. Pra gente poder fazer o letramento racial aqui. Então a nossa ideia era fazer a parte de educação e comunicação aqui, que é o que a gente está fazendo hoje e vem fazendo. Criando situações para a gente possa conversar esses elementos. Então surgiu o podcast. E junto com isso, apareceu, e a figura do Josué é um cara muito interessante, que ele não é preto, ele é um cara branco, que tem um projeto chamado Pretos em Foco, onde ele tirava foto de pessoas pretas e postava. Então ele tem lá um perfil que é o Pretos em Foco, e ele começou a fazer nossas fotos dos eventos, e a gente viu, opa, que legal a gente começar a publicar nossa galera com um olhar mais de publicidade. E essa parceria entre Pretos em Foco e Preto em Movimento criou, e hoje eu já posso falar em primeira mão aqui, a gente criou um projeto que está vindo junto, que é uma exposição de fotos e um prêmio chamado Pretos em Foco em Movimento, que a gente vai começar a formar e chamar fotógrafos pretos, né? A gente teve um caso de racismo, o Josué sofreu num evento nosso, acho que é importante falar, porque o nosso evento ele é para pessoas pretas, e a gente quer dar o protagonismo e tal, mas sempre vai, principalmente aqui em Santa Catarina, vão pessoas brancas, e a gente não trata mal. Só que a gente deixa muito evidente que o projeto, o foco é para pessoas pretas. Então se você for levar mais alguém, leve uma pessoa preta. Não que uma pessoa branca não possa ir, mas de preferência. Existem espaços, a preferência é para pessoas pretas e tal. E naquele dia o Josué era o único fotógrafo, ele foi maltratado, ele foi embora no meio do evento, porque uma pessoa que estava lá disse para ele não ir e tal, e ele falou, conversei com ele várias vezes depois, e ele disse, não, foi bom, porque o meu orgulho também estava ali de eu estar proporcionando coisas, e aí a gente já está criando uma oportunidade para que os fotógrafos também sejam, porque a gente tem um número muito baixo de fotógrafos negros, que é uma baita de uma profissão, que aqui em Florianópolis tem muitos eventos esportivos de outros, né, de outras áreas. Então também, eu acho que é importante a gente falar na parte da moda, que o fotógrafo também, o dono da agência... Nunca trabalhou com fotógrafo preto. Exato, aí ó, tu nunca trabalhou com fotógrafo preto. Então, o coletivo, ele tá vindo com mais um braço, que é essa questão do Pretos em Foco. Essa parceria do Pretos em Foco com o Preto em Movimento, para a gente também fazer a ideia da fotografia, da beleza, mas também do profissional por trás da câmera, de formar pessoas, ensinar fotografia, de criar uma profissão também. Acho que é importante, né? Tu falou agora isso interessante, de nunca fotografou, o fotógrafo não era preto. Então tu tá ali, mas quem tá por trás daquele profissional não é preto, né? Porque também é algo caro, é algo oneroso para quem está começando, e a gente precisa criar situações, né, de que isso possa acontecer. Então é mais um braço aí do coletivo, que é o Pretos em Foco e Movimento, que a gente falando contigo aqui, eu acho que era bom a gente falar aqui. Eu queria que tu falasse só mais um pouquinho, se tu pensa agora, saiu agora, assim, porque tu falou da questão do biquíni. Em que momento tu parou pra pensar, o que eu posto? Vou postar de biquíni, não vou postar de biquíni? O quanto tu se sente uma referência ali? Acho que é importante tu falar isso, né? Porque as pessoas querem te ver de jaleco. A medicina, ela tem que usar um jaleco branco, impecável, ela não pode, enfim, ela não pode se sujar, ela não pode nada, no outro dia ela tem que estar aqui maquiada, tem mais isso, né? Tu não pode nem ir. Provavelmente a galera que vai pra
a sala de aula, vai como se fosse para um desfile de moda, usa roupas caras. E aí eu vou juntar com uma outra coisa, porque Sim. tu falou que tu encontrou aqui em Florianópolis uma galera preta. Sim. E essa galera preta, muitos não eram da medicina, são de outros cursos. E como essa vivência, daí dentro dessa galera, porque daí tu anda com uma galera preta que não é da medicina também, isso deve ser algo diferente. Queria que tu falasse, então, eu citei duas coisas aqui. Sim. A questão da escolha das suas postagens Aham. na tua rede, que tem vários, se eu não me engano, eu olhei hoje de manhã, tinha 14 mil seguidores, ó, quase 15 mil, Isso, que é um por aí. número expressivo. Uhum. E também essa questão, quem é a tua galera hoje, né? Como Sim. é que funciona isso? Aham. Então, como em Garopaba só tem muita marca de biquíni, eu meio que fui para as que me chamavam, assim, não teve muito uma conscientização disso, assim. Nunca tive problema com o corpo, nem nada disso, assim. Tive outras questões de autoestima, assim, mais com cabelo em algum período, assim, mas até que de corpo não tive muitas, assim. E aí eu comecei a ser chamada mais para marcas de biquíni e fui fazendo, assim. E dentro de fazer marca de biquíni, nessa questão de trabalhar, e aí na marca, assim, tipo, durante o ensaio as pessoas te elogiam e tal, e vão falando, aquilo também foi me dando uma autoestima, e aí... Mas, tipo, essa questão de postagem de biquíni e tudo mais, nada... pra mim nunca foi um problema, assim. Postar nada nunca foi um problema pra mim. Eu sempre... Por mais que eu fosse uma criança muito tímida... Depois que eu saí da escola, comecei a faculdade, comecei a, tipo, ter mais contato com o mundo, assim, eu me abri, assim, com bastante facilidade. Não pensava nas minhas postagens no sentido de, tipo... É porque a questão, assim, não é porque é uma foto de biquíni que é uma sexualização. Eu tentava, obviamente, né, não parecer me sexualizando em nada do que eu postava. Nunca fiz isso. Sempre foi algo muito, eu sempre olhei como algo muito profissional. Então, assim, eu sou modelo, fui contratada, vou fazer o que essa marca me pede e vou postar nas minhas redes sociais as fotos que eu gostei mais e que eu me senti mais confortável. Ai, mas eu caguei. E ali, a questão deles, assim, pior que não, eles não vão, tipo, super arrumados pra sala, não. A galera vai bem simples, assim. E eu acho que também isso é muito relacionado, tipo assim, eles vão bem simples porque eles nem se preocupam, porque eles podem usar a roupa que eles quiserem, sabe? Então, tipo, você pode olhar uma sala. Normalmente, pessoas pretas ou pessoas que têm menos grana são as pessoas que estão mais arrumadas. Porque as outras, tipo, eu posso sair do jeito que eu quiser, sabe? Eu tô aqui confortável, acabei de acordar aula. A gente tem aula das 7 às 7, né? É aquela coisa bem, bem tranquila. A carga horária da medicina. E aí, não tem como tá arrumado toda vez. Não tem como o jaleco tá impecável toda vez. Nem o scrub que a gente usa. Inclusive, eu tenho ali. E porque é muito corrido, muito tempo. Mas a galera é tranquila, assim, com relação a isso. É mais, tipo assim, galera que chega de carrão. E essas marcas, assim, não observo muito, não, assim. Não sei, ninguém, assim, que eu acho que, nossa, que referência de estilo, assim, de beleza. A galera também não posta muito, não é uma galera que tem muito isso, assim. Porque eles estão preocupados só com faculdade. Com carreira, com tocar faculdade. um negócio que a família já tem. Exatamente. Muito filho de médico tem lá, muito filho de médico, muito filho de advogado, muito filho de pessoas assim. E sim, sempre fui a preta, tanto da minha sala lá, quanto da minha sala daqui. Sempre fui a única, assim. Tá. E essa galera que não é da medicina, que é preta, como é que eles te veem no rolê? Então, assim, eu não me conectei muito facilmente com a galera da medicina. Então, eu sempre tive amigos que faziam coisas totalmente opostas a mim, assim. Quando eu cheguei aqui, que eu conheci o Gu, meu namorado, ele fazia economia, e aí foi por ele, conheci o Eli, professor de música. Meu cunhado também fazia economia. Tipo, é uma galera muito diferente. A Amanda já era minha amiga, e ela faz artes visuais. Então, assim, nunca me conectei muito com essa galera da medicina, porque sempre achei meio sem graça, assim. E eles não saíam. E, tipo, quando eu conheci essa galera, que eu entendi muito sobre encontrar dentro de si essa questão de autoestima mesmo, sabe? Porque eu já cheguei e eles já eram, tipo assim, eu digo eles, tipo, principalmente o Eli, que é uma referência muito grande pra mim, o Gu, que também é meu namorado. O Eli do Sami Do Sami Formal, isso mesmo, o Eli Omar. E são pessoas, tipo, a Nath também, minha amiga maravilhosa, que já eram, tipo assim, não tinha negrão.
sabe? Eles já tinham isso, e eu não tinha isso ainda. Quando eu conheci eles, eu tinha 21 anos, ainda era, tipo, muito assim, sabe? Vindo de Garopaba, tipo assim, que empoderamento que uma pessoa preta vai ter em Garopaba, sabe? Não tem, gente, desculpa. Eu amo a minha cidade, mas não tem como. Eu tinha minha família como referência, assim, né? Mas, tipo, aqui, vendo as negronas de trança e tal, nunca tinha colocado trança. Não tinha isso, sabe? Eu era, tipo, uma pessoa mais assim, ai... E aí, conhecendo, pedindo licença, pedindo desculpa pra falar pra tudo, sabe? E aí, quando eu conheci eles, eu comecei a me empoderar e eu vi essa coisa de, tipo assim, não, negócio, tu pode, tu é negrona, tá ligado? Tipo, pô, tu faz medicina, tu é negrona, tá ligado? Tu usa a roupa que tu quiser, tu faz o que tu quiser. E aí, eu comecei a, tipo, colocar trança, que também foi uma coisa que me empoderou muito. Conhecer outras mulheres pretas também, que, tipo, foram muito importantes pra mim, assim. Porque a UFSC, tipo, é um público preto muito grande, uma galera preta muito foda, assim. E cada um usa o cabelo que quiser, usa a roupa que quiser, não tá nem aí pra nada, assim. Que legal. Tipo, foi ali que eu aprendi muito sobre isso, assim. Essa galera me ensinou, assim, me inspirou a, tipo, me empoderar, assim. Ver que, não, realmente, tipo, eu mereço estar aqui, sabe? Tipo, eu posso aparecer, eu posso me mostrar, eu posso falar, tipo, não precisa pedir desculpa. Sim. E, Júlia, vamos fazer um avanço e um retrocesso, olha só. A gente nunca fez isso aqui, mas agora com a tua fala, eu queria que tu conversasse com a Júlia de 5 anos atrás, pensasse o que tu diria pra ela agora, e pensasse também que Júlia tu quer ser daqui a 5 anos, que médica que tu quer ser, se tu vai querer ser modelo, se tu vai querer aliar as duas coisas, assim, obviamente que a Júlia que passou, tu sabe o que tem que dizer pra ela, mas a Júlia do futuro, o que a cabeça da Júlia hoje pensa nessa Júlia do futuro? Cara, pra Júlia do passado, eu acho que, tipo assim, tu vai conseguir, sabe? Tipo, eu sei que hoje é de 5 anos atrás. Isso, né? na pandemia. Nossa senhora, hein? Meu Deus. Eu acho que tu vai conseguir. Tu é bem mais capaz de fazer as coisas. E assim, é o dia a dia. Tu vai construir, tipo, vai demorar, mas tu vai construir cada dia o teu lugar, assim, sabe? E tipo, tudo bem que tu tá fazendo duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Tipo, tu vai dar conta. Eu acho que pra Júlia de 5 anos atrás é mais um tu vai dar conta. Tipo, tu é uma mulher linda, tu consegue, tu dá conta de fazer essa faculdade longuíssima. Falaria pra ela fazer o TCC mais cedo também, porque eu tô nessa agora. E... eu acho que dizer que ela é foda, assim, a Júlia de antes. Porque eu acho que eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, sabe? Tipo assim, falar num podcast. Pra mim isso era muito, muito fora, assim. E tipo, eu tava começando a fazer foto, né, uns 5 anos atrás. Então, tipo, não imaginei que eu ia ter mais seguidores, que eu ia ter pessoas de outros estados vindo perguntar pra mim, tipo, de onde tu é? Adorei tua história, sabe? Tipo, então acho que falar que ela é foda e que ela vai conseguir, assim. E pra Júlia de 5 anos... à frente. A Júlia formada, a Júlia trabalhando. Cara, ela vai ser modelo, ela vai ser médica. Sim. Só médica, só modelo, enfim. Não, ela vai continuar fazendo tudo. Especialidade, alguma coisa já pensada? Já. Eu quero fazer... Eu acho que a Júlia, daqui a 5 anos, vai ser uma médica de medicina de família e comunidade, que vai olhar para as pessoas além da doença sempre. Não vai perder a casca. Não é que não vai perder a casca, não vai ganhar uma casca, vai continuar olhando para as pessoas com muito respeito e não só, ai meu Deus, mais alguém, mais uma pessoa na minha fila de espera ali. E muito engajada, que é uma coisa que eu sempre quis. Quando eu quis fazer medicina de família e comunidade, que é a residência que eu pretendo fazer, eu escolhi isso fazendo UBS, né, que é Unidade Básica de Saúde, normalmente com populações mais carentes. E entendendo essa carência que ela vai além de algo relacionado à saúde, é muito mais sobre afeto, muito mais sobre carinho, muito mais porque essas pessoas querem ser ouvidas. E eu quero sempre ser essa pessoa no meu trabalho, ser a pessoa que, beleza, te prescreve a medicação que vai te ajudar, mas também escuta tu falar de uma situação da tua casa, sabe? Porque saúde e doença é aquilo, né? Às vezes a nossa doença não é sobre algo orgânico, é sobre alguma coisa que a gente tem pra falar. Às vezes uma dor de garganta se torna uma coisa entalada, sabe? Que tu tem pra falar, tipo... Então eu quero muito ser essa profissional, assim, que olha pro paciente para além dessa doença. E quero continuar dando conta de tudo. Quero continuar trabalhando com as redes sociais. Quero ser uma profissional positiva, assim. Não quero ser uma profissional que entende que o sistema é assim
E é isso, sabe? Porque eu vejo muita gente desanimar, assim, com relação à saúde pública. E eu não quero isso, eu quero ser, tipo, uma entusiasta da saúde pública mesmo, e dar o meu melhor para os pacientes, e dar o meu melhor nas mídias sociais também, mostrar a minha história para as pessoas, e talvez inspirar, assim, outras mulheres pretas. Tenho muito interesse em trabalhar em ONGs, ou em coisas, assim, mais sociais, sabe? Principalmente voltadas às mulheres, que são um público que eu gosto muito, muito, muito. É majoritariamente, né, o meu público de hoje nas redes sociais. E é isso, assim, tá muito engajada, trabalhando muito e feliz, assim, realizada de ter conseguido terminar a faculdade, que muita coisa, não é fácil. E é isso. Júlia, vamos para nossa parte final, então. Deixa um recado para essa galera que está te assistindo aqui. Pensa que tem gente de Floripa, de Garopaba, da região sul, do Brasil, do mundo, te assistindo, e de todas as idades também, que vai começar a te seguir também a partir daqui, e também teus seguidores vão começar a seguir o Coletivo Preto em Movimento. Que recado tu deixa pra essa galera da participação aqui, desse movimento que tu tá vendo em Floripa, falar um pouquinho, né, nesse recado, assim, falar como é ser preto em Florianópolis, que eu acredito que pra ti de Garopaba já mudou. Sim, a visão de ser preto de Garopaba é diferente de ser preto em Florianópolis, e de como é forte ser preto aqui em Floripa, porque o Brasil acha que no sul não tem preto, e como o movimento é forte aqui, sim, como a gente se abraça e faz muita coisa legal. Fala aí pra galera um pouquinho, por favor. Cara, então, ser preto num lugar onde é majoritariamente branco é muito difícil, mas eu também vejo como uma oportunidade muito grande de se destacar e entender que não é o entorno que faz de você quem você é, e sim, tipo, o que te inspira, sabe? Entender que, tipo assim, ser preto tem que ser uma força e não uma questão que vai atrasar alguma questão da sua vida. Então, eu não imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, assim, olhando lá pra trás. E acredito que, né, você também tem uma história de vida também muito grande, muito foda. E, tipo, dentro das nossas áreas a gente se destacou. Então, assim, com certeza dentro da área de vocês também vão se destacar. Então, eu acho que é se empoderar, assim. Se empoderem das questões mais frágeis de vocês. Não se importem com o que as pessoas falam. Às vezes a gente não é bem visto, né, por alguma situação. Mas às vezes é porque as pessoas têm muito medo do lugar onde a gente pode chegar, sabe? Então, tipo, olha pra você mesmo e fala, eu sou foda, sabe? Tipo, eu sou negrona, eu sou negrão. Tipo, a gente dá conta, a gente sabe fazer, sabe? Tipo, muitas pessoas têm todas as facilidades do mundo e não estão no lugar onde a gente tá. Então, tipo, tem que se empoderar disso e cara, eu acho que a gente vai conseguir, assim, meu Deus. Tem muitas pessoas pretas que me inspiram e espero inspirar também outras pessoas pretas. E é isso, eu acho que é se empoderar, olhar pra frente, assim, e a gente consegue tudo o que a gente quiser, tudo. Júlia, muito obrigado pela tua participação. Obrigada foi pelo muito convite. bom estar aqui contigo. Espero que a gente possa estar em muitos outros eventos juntos, correndo no coletivo, enfim, te ver aí brilhando na medicina, nas telas, no Instagram, nas redes. É muito bom ter a Júlia aqui, poder apresentar a Júlia para o mundo, assim, enquanto uma estudante preta de medicina, modelo, que entendeu o lugar dela no mundo e está ocupando esses espaços e tendo orgulho de quem ela é, assim. Acredito que a mãe dela, o pai dela, a família dela assistindo também deve ser muito orgulhosa, e muita gente vai vir nessa onda, aproveitar esse espaço que a gente está buscando. Valeu, Júlia, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Pessoal, seguimos o movimento, até o próximo episódio. Segue a Júlia lá nas redes sociais, tá? Tamo junto. Valeu. Obrigada. Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história, marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais